Pessoal, dando continuidade ao capítulo 21, ok? 25, perdão. À medida que nos aproximávamos do centro da vila, vimos uma parelha de cavalos puxando um trenó e galopando na nossa direção. Sabíamos que esse tipo de luxo só estava ao alcance dos funcionários do partido e do governo. A estrada se tornara estreita em razão dos altos montes de neve, de modo que não tínhamos como dar passagem. Os cavalos que se erguiam sobre as patas traseiras pararam quase na nossa frente. Inicialmente ouvimos apenas as vozes que praguejavam originadas do trenó. Então recebemos ordens para nos mover para o lado. Enquanto tentávamos fazer isso, o nosso trenó, com a sua pesada carga, ficou preso firmemente na neve. Enquanto tentávamos em vão empurrar e puxar o nosso trenó, deixamos à mostra inadvertidamente a nossa carga. A atenção dos funcionários foi imediatamente capturada pelo nosso trenó. Eles desceram do veículo e vieram em nossa direção para fazer um exame mais acurado. Havia 2 deles e ambos nos eram estranhos. Estavam vestidos em roupas quentes e pareciam bem alimentados e prósperos, como nos dias de outrora. Um deles, coberto com um casaco de peles, deu um passo à frente e exigiu saber o que estávamos puxando no nosso trenó. Vocês estão vendo o que estamos puxando? Eu respondi, apontando para os cadáveres. O outro estranho nos olhava com curiosidade. Quem eram eles e como morreram? O homem no casaco de pele continuou o interrogatório. Que pergunta supérflua e ridícula. Respondi casualmente que os cadáveres eram vizinhos nossos. Em seguida, em vez de lhe explicar a causa das suas mortes, eu assinalei que se podiam ver muitos cadáveres na estrada e que havia muitos mais mortos e moribundos nas suas casas. Aparentemente, ele ficou muito incomodado com a minha resposta, porque ele me perguntou raivosamente quem éramos e se aproximou de nós. Você certamente não quer dizer a mim que toda a população da vila morreu ou está prestes a morrer, não é? Ele prosseguiu, erguendo a voz. Então, enquanto nos atirava mais insultos e xingamentos, ele tirou um caderno do bolso e anotou os nossos nomes. O outro homem observou em silêncio todo esse procedimento. Depois que o homem com o casaco de pele guardou o caderno, ambos retornaram ao trenó e passaram por nós rapidamente. Não foi pequeno o nosso esforço até que finalmente conseguíssemos desembaraçar o nosso trenó da neve espessa. Foi um alívio e tanto quando finalmente chegamos ao cemitério, pois estávamos com muito frio e completamente exaustos. Aqui nós nos vimos cercados de dúzias de corpos. Eles jaziam espalhados em ambos os lados da estrada. Alguns deles estavam empilhados em montes, provavelmente todos os membros de uma família ou de uma vizinhança. Outros jaziam atirados em todas as direções de uma maneira caótica. No cemitério, o silêncio era mortal. Não havia ninguém por lá. Ninguém se dava ao incômodo de enterrar os corpos daqueles pobres diabos infelizes. Um enterro apropriado no cemitério naqueles dias trágicos consistia no simples depósito dos corpos nas covas coletivas ou em covas que haviam sido abertas por saqueadores ou caçadores de ouro. Mesmo os homens fortes que abriram covas teriam tido muita dificuldade para cavar uma cova naquela terra congelada e coberta de neve. Para o morador comum, enfraquecido pela fome, era uma tarefa impossível. Por isso, simplesmente abaixamos os corpos dos nossos amigos mortos para o interior de uma das covas abertas e parcialmente cheia de neve e os cobríamos com mais neve. Partimos rapidamente para casa. A caminho de casa encontramos um homem que morava perto de nós e que também estava vindo na nossa direção.
Era bom ter a sua companhia. Ele nos disse que havia ido para o centro para informar as autoridades a respeito do grande número de pessoas que haviam morrido de fome na sua vizinhança e cujos corpos ainda não enterrados permaneciam nas casas em toda parte. Ele estava muito aborrecido com o fato de que a sua narrativa não causou nenhuma impressão sobre os homens no soviete da vila, e ninguém queria acreditar nele. O presidente do soviete da vila chegou mesmo ao ponto de lançar uma objeção ao uso das palavras mortos de fome e o acusou de interpretar erroneamente os fatos. O presidente tinha a sua própria interpretação. Ele admitiu que houve algumas mortes, mas que só podiam ser ocorrido com os ociosos e preguiçosos que não gostavam ou não queriam o trabalho na fazenda coletiva, ou com os inimigos do povo, que tinham de ser exterminados de qualquer modo. O nosso acompanhante se deu conta de que não conseguiria nada lá. Eles não tinham disposição para explicações ou argumentos adicionais, de modo que ele deixou o escritório do soviete da vila como um homem amargurado. Nós, da nossa parte, lhe contamos que aquelas mesmas condições prevaleciam na nossa vizinhança e que estávamos justamente retornando do cemitério onde havíamos enterrado 2 dos filhos dos nossos desafortunados vizinhos. Também narramos ao nosso acompanhante como fora o nosso encontro com os 2 estranhos a caminho do cemitério. Com ele, ficamos sabendo quem eram aqueles homens. O que usava o casaco de pele era o novo presidente do soviete da vila. Ele havia sido nomeado para aquela posição pelo governo do condado e havia acabado de chegar na nossa vila. O outro homem era um jornalista enviado da capital para a nossa vila com a finalidade de escrever um artigo sobre o progresso da coletivização e sobre o cumprimento das cotas da entrega de grãos. Foi só então que nos ocorreu a razão pela qual o homem com o casaco de pele, o nosso novo presidente do soviete da vila, ficou tão constrangido e furioso quando falamos a respeito dos cadáveres das pessoas mortas de fome. Agora ficava óbvio para nós que ele tinha tentado esconder do seu amigo, escritor, a realidade terrível da desgraça que acometera os moradores da vila. Daquele dia em diante, permanecemos em casa, ficando cada vez mais debilitados à medida que se passavam os dias. Observávamos com muita ansiedade a lenta diminuição das nossas últimas reservas ocultas de alimento, e do lado de fora, o inverno gélido ainda em sua intensidade máxima. Ok, pessoal, eu finalizei aqui o capítulo 25, né, de Holodomor, o Holocausto Esquecido. Fiquem todos com Deus, pessoal. Mais uma vez eu peço para vocês, ajuda aí nesse projeto. Compartilhem, se inscrevam, deixem um like, façam um comentário ou dê um dislike. Enfim, eu agradeço imensamente a todos vocês que vão estar em algum momento chegando aqui e sentindo a curiosidade de obter esse conhecimento. Então, até isso, é isso e até mais.